pessoal, tudo bem? Então, hoje o dia amanheceu bem chuvoso aqui em São Paulo, um pouco frio. Então, eu vou dar continuidade àquele vídeo da genética básica, falando um pouco dos cromossomas somáticos, né? Aqueles demais cromossomos que não o sexual, e ver algumas características que estão nesses outros cromossomos. Vamos dar um exemplo, inclusive um exemplo utilizando os prateados, que é bastante interessante também, tá ok? E se o tempo ajudar, depois a gente começa a mostrar um pouco aí da criação, um pouco dos casais, né? Vamos dar uma olhadinha nas aves. Por enquanto ainda a criação não engrenou, acho que tem um filhote no ninho aqui e mais 3 filhotes nessa gaiola aqui de baixo, tá certo? E aí eu mostro os filhotes que já saíram do ninho. Vou mostrar um pouco para vocês os ágatas pastéis mosaicos fora do ninho. Já a fêmea está em nova postura, então a coisa está caminhando. A ideia não é produção em massa, né? Eu nem faço ovoscopia aqui, deixo a fêmea chocar às vezes ovos brancos, não tem problema algum, está tudo certo. Não estou aqui postando corrida nem nada, então está tranquilo, tá? A ideia é ter qualidade e não ter quantidade, tá certo? Essa que é a ideia da criação aqui, tá bom? Vamos ao vídeo então. Bom, para seguir aqui com o exemplo do vídeo anterior, o que a gente tinha aqui? Cromossomo X, 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 Y. Esse é o cromossomo que define o sexo do canário. Esse é um macho, esse é uma fêmea, tá? E a gente tinha feito um exemplo aqui, esse aqui é um canário normal, este é um marfim. Este aqui é uma fêmea normal. Vamos deixar um pouco essa fêmea de lado e vamos trabalhar aqui com este macho. Este aqui é um cromossomo, um par de cromossomos de um canário macho normal portador de marfim. Ele tem mais 39 pares. Então vamos imaginar aqui que este aqui seja um outro cromossomo do mesmo canário. E vamos definir algumas características aqui. Então sempre que eu tenho outro cromossomo que não seja o sexual, eu digo que ele é somático. Eu vou ter características aqui autossomais, tá? Então vamos trabalhar com este exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que esse canário aqui fosse um ágata amarelo portador de marfim, tá? Nesse outro cromossomo aqui, eu tenho na primeira posição, vamos imaginar que esse 6 defina um canário opalino. Que outras características eu tenho nos canários que estão definidos nos outros cromossomos? Várias mutações, topázio, elmo, cobalto, ônix, opalino. Então vamos trabalhar imaginando que isso aqui é um opalino. Então este canário aqui, por enquanto, eu sei que ele é o quê? Um macho, eu defini que ele é ágata, eu defini que o lipocromo dele é amarelo. Um ágata, amarelo, opalino, portador de marfim. Tá? Ágata, opalino, amarelo, portador de marfim. Tá? Então vamos definir nesse cromossomo aqui que esse par de 6, como a mutação opalina é recessiva. O que é recessiva? Significa que eu tenho que ter em dose dupla. Tá? Em relação ao normal, se eu tivesse aqui uma
um valor vazio que vai representar um canário normal, eu não teria no fenótipo do canário a visualização do opalino, ele seria um ágata normal. Nesse caso ele é um macho ágata amarelo opalino, porque tem os dois 6 aqui nessa primeira posição, portador de marfim, tá? Então, vamos imaginar também que nesta posição aqui, nessa terceira posição desse cromossomo, eu tenho a definição do prateado, tá? Então ele é um portador de prateado. Ó. Quando eu tiver o branco aqui, representa um canário prateado. Quando eu tiver outra informação, representa aí a fixação do lipocromo. Normalmente a definição de um prateado dominante, ocupa mais genes, né? Mais locos, digamos assim. Um define uma característica, outra a possibilidade de transformar os carotenoides em lipocromo e assim por diante. Mas vamos fazendo simples. Então esse branco aqui na terceira posição representa o prateado, tá? Então, este canário é o quê? Um ágata amarelo, opalino, portador de marfim e prateado. Não prateado dominante, tá? Prateado. E vamos imaginar que ele fosse um canário intenso. Então, nessa última posição aqui, ó, o 2 vai representar o intenso e o 1 vai representar o nevado, tá? Então, eu tenho cromossomo sexual, eu tenho mais 39 pares de cromossomos. Pode ter aqui dezenas, centenas, milhares de genes definindo várias características. O que é definir uma característica? Na verdade, ele está gerando ou produzindo proteínas que vão interagir e no final das contas lá produzir aquele efeito, aquela característica, tá? Então, o que faz o prateado mesmo? O prateado inibe a fixação do lipocromo amarelo ou vermelho na pena dos canários. Então, vai surgir um canário branco, por exemplo, um canário prateado, se eu tivesse em dose dupla aqui nessa terceira posição, que nós estamos simulando, né? Os dois elementos vazios, tá? E aqui eu tenho um canário intenso, disse que o canário intenso é sempre portador de nevado. Eu posso ter aí um duplo dominante, mas isso aí é uma outra conversa, né? Normalmente o intenso, ele é dominante em relação ao nevado. Então eu não tenho o intenso aqui em dose dupla, mas que até é dito que eles não sobrevivem no embrião, mas a gente sabe que sim, enfim, etc e tal. Vamos imaginar que ele é um intenso, como ele é dominante em relação ao nevado, se aparecer o 2 nessa posição, ele, no seu fenótipo, na visualização do canário, as penas vão fixar o lipocromo até a extremidade da pena e eu teria um canário intenso, tá certo? Nós vamos simular essa situação com esse macho. Deixa eu fazer uma simulação do outro lado com a fêmea. Bom, pessoal, vamos aqui agora no exemplo da fêmea, né? X e Y, fêmea normal. Vamos imaginar que essa fêmea tenha esse par de cromossomos aqui. Então eu tenho sexual, tenho mais 39 pares de cromossomos, esse aqui é um deles. Nessa primeira posição, eu tenho 6 aqui do opalino, mas aqui está branco. Então significa que esta é uma canária ágata, né? Eu tinha determinado que era o macho era ágata. Vamos trabalhar aqui com a ágata amarela normal. E ela é portadora de opalino. No caso dos outros cromossomos, a fêmea também pode ser portadora. Então, todas as mutações autossômicas, a fêmea também é portadora. O que não ocorre nas mutações ligadas ao sexo. A fêmea é sempre pura, tá? Bom, então ela é uma portadora de opalino. Depois tem que escrever isso porque vai dar uma confusão. Nessa terceira posição, olha aqui, ela também é portadora de prateado.
E é uma fêmea, 1 e 1, uma fêmea nevada. Então ela é uma ágata amarelo nevada, portador de opalina e prateada. Tá certo? Vamos ver as possibilidades aí desse... Acho que vamos fazer algo simplificado, né? Vendo algumas possibilidades aí, não todas, porque o meu dominó é limitado, né? Eu já tive que emprestar tive que emprestar um gen do macho aqui. Mas vamos ver como é que é o cruzamento agora, o que acontece aqui com o cromossoma autossomático aqui, com esse aqui, tá certo? Vamos lá. Bom, pessoal, para facilitar, eu estou representando esses cromossomos aqui, né? Bem separados, tá? Tá certo? É claro que no DNA, né? Pela posição eu sei onde está esse segmento ou outro segmento, né? Eu tenho uma fita bem comprida aí, né? E aí eu tenho vários segmentos. Mas enfim, o que acontece no acasalamento? Acontece aqui um processo de separação, né? De meiose, digamos assim. Então, no macho há essa separação. Vamos fazer o exemplo só com o lado aqui. Só com o lado autossômico, senão vai complicar um pouco, tá? Vamos fazer o exemplo aqui com essa parte do macho e opa. Vamos ver o que acontece aqui com esses cromossomas somáticos aqui. Então, no momento do acasalamento, há separação e eu posso ter que opções? Eu posso ter esta primeira opção aqui, ó. Vou fazer assim, porque senão depois eu vou me embaralhar, tá? Então, houve esse tipo de combinação. Se ocorrer esse tipo de combinação, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um canário que será opalino e um canário que será portador de opalino, tá? Os dois continuam sendo portadores de prateado. E eu tenho aqui um intenso e eu tenho aqui um nevado, tá certo? Esta aqui é uma possibilidade. E a outra possibilidade é o quê? É ocorrer esta combinação aqui. E esta outra combinação aqui. O que eu tenho aqui? Um canário normal, tá? Normal, não é prateado, é um canário normal. Não é portador de prateado, é um canário puro. Normal, não é opalino, ele é portador de opalino. E é o quê? Um intenso. E nesse outro caso aqui, o que eu tenho? Um opalino prateado nevado. Tá? Bom, então o que acontece se eu tivesse, por exemplo, esta combinação aqui, ó? Vamos supor que eu tivesse essa combinação. Tá? O filhote nasceu com esses cromossomos. Ele é o quê? Ele é uma fêmea, o quê? Opalina, ela é opalina, prateada
nevada. Mas ela na verdade não é amarela, ela na verdade seria uma canária amarela. E se ela tivesse esse gen aqui? Ela na verdade seria o quê? Uma canária prateada opalina nevada. Mas ela na verdade é o quê? Marfim. Tá certo? Então se a partir desses cruzamentos por exemplo, se eu acasalar essa fêmea com um canário amarelo, eu vou ter portadores de prateado. Mas eu posso ter o que desse acasalamento? Então eu tenho uma fêmea prateada e estou acasalando com o amarelo. E pode nascer o quê? Vai nascer portadores de marfim. Se o macho for portador de marfim, pode nascer até machos e fêmeas marfins. Tá certo? Mas não era prateado? Como é que surgiu o marfim? Porque a característica do prateado é esconder, é inibir a fixação do lipocromo nas penas. Então ele aparece branco, mas na realidade ele é um marfim. Isso aqui funciona com branco, com qualquer prateado, e inclusive com os azuis, tá certo? Isso é algo difícil de entender, infelizmente só tem um dominó aqui. E o espaço também está limitado, senão eu faria um exemplo maior, mas depois a gente vai tentar fazer isso de uma outra maneira, com uma simbologia escrita, que talvez aí vocês consigam entender um pouco melhor, tá certo? Mas vamos ficar nesse exemplo. Então, na verdade, o que nasceu aqui? Uma fêmea prateada opalina, nevada, tá? Mas lembre-se, ela é marfim. Vamos fazer um exemplo com o macho aqui, ó. Digamos que a combinação fosse esta aqui. Cadê o meu macho mesmo? Agora eu vou ter que dar uma olhada para ver como era o macho que eu misturei as pedras. Só um minuto, pessoal. Só um minuto, é engraçado, né? Eu pensar que vocês também estão esperando um minuto. Na verdade, não, né? Bom, o filhote gerado teve essa combinação, tá? Então, o que aconteceu? O que eu tenho aqui? Um macho, o quê? Portador de marfim, não era? Um macho ágata amarelo, portador de marfim. No cruzamento, 2,6. O que ele é? Um macho opalino, mas aqui, ó, apareceu branco. Um macho opalino prateado, nevado. Você perceba que este canário aqui, ele é um prateado, mas na verdade ele porta marfim, tá certo? Então se eu pegar esse macho prateado e jogar com uma fêmea que não seja prateada, eu vou ter fêmeas amarelas e marfins, portadoras de prateado, tá certo? Então você usa um macho prateado e te nasce o quê? Fêmeas amarelas e fêmeas marfins, se eu utilizasse uma fêmea amarela. Interessante, não é, pessoal? Então isso é muito fascinante, é muito instigante o conhecimento da genética. Aqui, é claro, uma coisa simplificada para tentar dar um norte, né? Depois a gente vai tentar fazer isso de uma maneira mais elaborada, enfim. Mas acho que deu para ter uma ideia, pelo menos dessa mágica dos prateados aqui. Então esse canário, na verdade, ele era um portador de marfim. Como nesse cromossomo aqui eu tive a combinação, o homozigoto, né, o par de opalino, esse canário aqui passou a apresentar a mutação opalina. Ele é um canário opalino, ágata opalino, só que neste outro locus, né, locus é sempre a posição daquela característica na cadeia aqui de genes do DNA, tá? Então aqui o locus é a posição. Nessa posição representa o quê? O prateado, tá? De uma maneira simplificada.
Então, como houve a combinação homozigota, eu tenho um canário o quê? Prateado. Ele inibiu o quê? O lipocromo de se fixar nas penas. Então, ele é um canário prateado. Só que, na verdade, na sua genética, ele é um canário o quê? Amarelo portador de marfim. Tá? Então, esse canário aqui, se eu acasalar com uma fêmea que não seja prateada, o que acontece? Ele vai ser um portador de prateado, mas ele vai gerar fêmeas amarelas e marfins. Tá? E é um canário nevado, porque houve também o homozigoto aqui do nevado. Tá ok? Dúvidas, comentários, então sugestões, deixem aí suas opiniões. Se ficou um pouco confuso, né? Se vocês estranharam aqui que o prateado, na verdade, ele é um amarelo portador de marfim, ou ele poderia ser até marfim, enfim. Ou poderia ser vermelho, se eu estivesse falando de vermelho, né? Poderia ser um vermelho portador de marfim, enfim. Poderia ser qualquer cor. Ele poderia ser intenso, mosaico, ele poderia ser nevado, enfim. Poderia ser qualquer coisa. Então, perceba que ele é nevado, mas o que eu vejo? Um ágata opalino prateado. Tá? Mas ele é, na verdade, o quê? Um nevado, um amarelo nevado portador de marfim. Perceba que também eu não estou vendo se ele é nevado ou intenso, ou mosaico, enfim, é prateado. A nomenclatura dele é ágata opalino prateado. Tá? Tá ok? Pela estrutura das penas, a gente consegue até identificar se ele é um nevado, se ele é um opalino, se ele é se ele é um nevado, se ele é um intenso, se ele é um mosaico. Pelo desenho da melanina, né, no caso de canários melânicos, que é o que a gente está olhando aqui, pelo desenho da melanina, enfim, pela largura por algumas características você consegue definir o que ele era, se ele era nevado, intenso, mosaico, etc. Tá bom? É isso aí. Um abraço, pessoal. Boa criação. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.